O nosso grupo é composto por Vitor Miguel de Moraes Costa, que sou eu, Vitor Ximenes Carneiro de Oliveira, Vitor Hugo Meirelles Silva e Isil de Souto Maio Neto. Nosso grupo ficou responsável pela leitura do livro The Artificial Intelligence Revolution: Will Artificial Intelligence Serve Us or Replace Us? E vamos dar início agora à apresentação dos slides. A gente vai falar sobre a ingenuidade humana. O que é que acontece? No século passado, começou o desenvolvimento de fato da tecnologia na nossa sociedade, tanto em respeito à computação, como também na área de telefonia, por exemplo, biotecnologia, medicina, e por causa disso, a nossa sociedade começou a acreditar que a tecnologia servia apenas para suprir as nossas necessidades. Por causa disso, indústrias, empresas, governos de países, instituições começaram a trabalhar incansavelmente no desenvolvimento desse ramo, desses ramos mencionados, para que a tecnologia estivesse em constante evolução. Como exemplo disso, desse constante avanço, basta a gente observar que atualmente é muito comum em uma casa ou numa residência uma pessoa ter um ou às vezes até mais de um computador relativamente potente em sua residência e que essa tecnologia não estava disponível há 20, 30 ou 40 anos atrás. E indo até além nesse aspecto, um computador pessoal atualmente, um computador relativamente simples, ele possui uma capacidade de processamento que é muito maior do que aquela das máquinas que estavam à disposição do presidente dos Estados Unidos há 40 ou 50 anos atrás. A grande questão nisso tudo é como foi que a humanidade, a nossa sociedade, conseguiu evoluir tanto em tão pouco tempo. Uma possível resposta para isso está na teoria da curva de duplicação de conhecimento, que foi definida pelo designer, futurista e inventor americano Buckminster Fuller. Essa teoria tem como principal função, responsabilidade, estimar a quantidade de tempo necessária para que o conhecimento humano duplique. E além disso, ela afirma que essa curva de duplicação de conhecimento está em constante aceleração, ou seja, o intervalo de tempo necessário para que o conhecimento duplique está diminuindo com o passar do tempo. Até 1900, o conhecimento humano demorava mais ou menos 100 anos para se duplicar, mas depois das duas guerras mundiais, esse intervalo de tempo acabou diminuindo para 25 anos, e, como eu falei anteriormente, está diminuindo a cada dia que passa. Atualmente, é difícil fornecer uma estimativa precisa, principalmente porque diferentes áreas do conhecimento acabam crescendo de acordo com taxas distintas. Um exemplo disso é que, por exemplo, o desenvolvimento na medicina não acontece no mesmo ritmo que o desenvolvimento em filosofia ou sociologia ou na área de tecnologia. Esse cenário de crescimento de conhecimento é uma consequência direta da explosão de informação vivenciada atualmente, o que nos leva a uma outra pergunta. Seremos capazes de acompanhar essa explosão de informação? A resposta é não. E o principal motivo para isso é que o crescimento da informação atualmente possui um comportamento exponencial. No entanto, os humanos, a gente só consegue assimilar, compreender a informação de forma linear. Então já tem uma grande disparidade nesse aspecto. E além disso, a gente tem também o problema das fake news, as notícias falsas, que estão circulando, cada vez mais está acontecendo casos de fake news, e isso acaba dificultando o acesso das pessoas a uma informação correta ou confiável. E voltando para a questão do crescimento do conhecimento, mais especificamente na área da tecnologia, a gente vê que a relação entre humanos e máquinas está ficando cada vez mais próxima.
Hoje em dia, por exemplo, já existem pessoas que possuem implantes artificiais ou membros artificiais biônicos. Alguns desses membros são até controlados pelo sistema nervoso. Então, de certa forma, ciborgues já são uma realidade entre nós. Ainda nesse contexto, a inteligência das máquinas não deve se tornar equivalente à humana pelos próximos 10 anos, mas isso inevitavelmente vai acontecer. Nesse cenário, alguns futuristas defendem que, até a metade do século atual, nossa realidade será muito semelhante àquela retratada em filmes de ficção científica. Nesse cenário ainda existirão dois grupos de humanos: aqueles que vão possuir membros artificiais ou que vão ser melhorados de alguma forma por alguma inteligência artificial, seja no campo cognitivo ou não, e aqueles outros humanos que não vão ter nenhum tipo de aprimoramento. Então a gente vai ter dois grupos, um de, podemos chamar de ciborgues, e outro de humanos que não vão ter nenhum tipo de melhoramento artificial. Simultaneamente a isso, computadores dotados do que se chama de Strong AI irão reivindicar sua superioridade sobre os humanos. Alguns futuristas ainda sugerem que essa divisão da humanidade vai fazer com que aconteça uma guerra entre esses dois grupos, para que seja estabelecida uma fronteira entre os direitos dos humanos e os direitos das máquinas. Esse cenário caótico de conflito, inclusive, já foi retratado em diversas obras cinematográficas e literárias, como, por exemplo, Matrix e Eu, Robô. Pronto. Meu nome é Zilde e eu vou estar dando continuidade agora à apresentação. E falando um pouquinho sobre agora o início da inteligência artificial, a gente vê que esse é um conceito que, na verdade, ele existe há muito tempo atrás, tá? Já foi conceituado há muito tempo. E um exemplo disso é o autômato Talos, que ele é presente na mitologia grega. Segundo a mitologia, ele foi dito ser feito pelo deus Hefesto, né? E ele defendia a ilha de Creta, na Grécia. Então, desde esse tempo antigo já havia sido trabalhado um conceito aí de inteligência artificial, de certa forma, né? De um objeto feito por mãos divinas, mas ele já tinha consciência. Mas a força mesmo que esse movimento de inteligência artificial veio ganhando foi há cerca de um século atrás, principalmente pelas obras de ficção. E ele está vendo, tomando cada vez mais áreas, né, se tornando cada vez mais realidade nos dias atuais, principalmente por conta da evolução da computação. Isso se intensificou muito porque Alan Turing, que é considerado o pai da computação, ele conseguiu provar que uma máquina ela poderia simular qualquer dedução matemática usando apenas zeros e uns. Em 1956, John McCarthy, Marvin Minsky, Allen Newell e Herbert Simon, eles fundaram o campo da inteligência artificial. E a pesquisa em inteligência artificial, entre as décadas de 60 e 90, elas tiveram muitos altos e baixos. E as pesquisas chegaram a custar bilhões de dólares e outras chegaram a nem ter verba para isso. E muito disso era porque, nessa época, todos os conceitos de inteligência artificial eles eram totalmente teóricos. E não existiam máquinas que eram capazes de processar todos esses dados. Então, por isso, ela era uma área muito pouco falada, muito pouco conhecida. Ela era mais vista bem pelos teóricos da área, principalmente os fundadores. E os computadores da época não conseguiam processar os dados. Mas com o tempo, e principalmente com a lei de Moore, que a gente vai discutir um pouquinho à frente, esses dispositivos, os computadores, eles conseguiram ficar cada vez mais menores e com muito mais poder computacional. E isso veio cada vez mais dando novas áreas para muitas áreas da computação que antes eram impossibilitadas por esse poder computacional, por esse hardware. E sendo assim, no fim da década de 90, a pesquisa em inteligência artificial, ela basicamente ressurgiu. Só que dessa vez, ela, em vez de ser uma coisa muito teórica, ela estava agora voltada para aplicações no mundo real, como data mining, diagnósticos médicos, indústria e muitos outros. E esse ressurgimento de pesquisas, ele se deu principalmente pela necessidade de sistemas mais reativos com foco em aplicações específicas. Porque não é tão fácil assim, não era tão fácil assim fazer algumas aplicações para algumas ações específicas, como data mining e consultas médicas,
Mas com o uso da inteligência artificial ficou cada vez mais fácil aplicar os conceitos que haviam sido estudados por todo esse tempo, né, em aplicações da vida real. E hoje, no fim da primeira década do século XXI, a gente já tem inteligência artificial basicamente em todos os objetos e dispositivos ao nosso redor. Como, por exemplo, aqui a gente tem os assistentes virtuais e reconhecimento facial, que são duas aplicações notórias de inteligência artificial do nosso cotidiano. Certo. Vitor Miguel agora novamente. Agora a gente vai explicar um pouco sobre a lei de Moore, porque não basta que só o software consiga evoluir e se desenvolver. É preciso que o hardware também acompanhe essa evolução. O cofundador da Intel, Gordon E. Moore, foi responsável por notar uma tendência peculiar que deu origem ao que hoje se conhece por Lei de Moore. Segundo essa lei, a quantidade de componentes em um circuito integrado duplicava de forma anualmente entre os anos de 1958 e 1965. Em 1975, Moore revisitou novamente a sua lei, que na verdade é mais uma observação ou uma tendência da realidade. O executivo da Intel, David House, afirmou que, caso a lei de Moore se mantivesse, a performance computacional dobraria a cada 18 meses, devido não somente ao aumento de transistores, de componentes do circuito integrado, mas também ao fato dos transistores estarem se tornando mais rápidos. No contexto de inteligência artificial, a lei de Moore diz que a densidade de dados em um circuito integrado e a performance computacional associada vai dobrando de forma econômica a cada 18 meses. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que a cada 18 meses nós produzimos máquinas com o dobro da densidade de dados e performance computacional por quase o mesmo custo da geração anterior. Não há consenso a respeito de quanto tempo essa lei de Moore deve se manter válida, embora seja certo que mais cedo ou mais tarde ela vai chegar ao fim. Alguns especialistas na área defendem que a lei de Moore deve se manter válida pelas próximas 2 décadas, enquanto outros especialistas como Larry C. Krauss e Glenn D. Starkman afirmam que o limite máximo para a lei de Moore é de 600 anos. Então, está muito longe de existir um consenso a respeito de quando essa lei de Moore vai acabar. Ela não tem uma data de validade ainda. E esse fato dela ainda não ter, mas eventualmente ela vai acabar tendo uma data de validade, levanta a seguinte pergunta: o que é que viria depois da lei de Moore? A ideia geral é que a lei de Moore não se trata especificamente de transistores ou de tecnologias específicas. Na opinião do autor do livro, trata-se mais de um paradigma relacionado à criatividade humana. Pode ser que novos computadores futuramente sejam desenvolvidos com base em outros tipos de tecnologias, como, por exemplo, computadores ópticos ou computadores quânticos, que já estão virando realidade. E essas tecnologias possuem pouca ou nenhuma semelhança com os circuitos integrados. Dessa forma, vai ser necessário formular novas leis e observações. Meu nome é Vitor Ximenes e eu vou apresentar sobre a ascensão dos agentes inteligentes. Os fundadores da inteligência artificial projetavam um mundo mais fácil, no qual as máquinas inteligentes fariam o trabalho pesado do cotidiano, o qual situações de ficção científica como Star Trek já estariam presentes nos próximos anos. Porém, o avanço se tornou mais lento do que se esperava. O foco da IA passou a solucionar problemas específicos, diferente da intenção inicial de fazer uma inteligência geral capaz de resolver tudo. Como não há uma teoria unificada para o desenvolvimento de IA, vários pesquisadores discordam em muitos aspectos, porém existem duas perguntas gerais. IA deveria simular a mente humana, incorporando aspectos psicológicos e neurológicos, ou a biologia humana é irrelevante? Isso, como por exemplo, a biologia do pássaro envolveu o avião, desenvolvimento do avião. Conseguiria a IA simular a mente humana através dos princípios simples de lógica e racionalidade, ou seria necessário resolver uma grande quantidade de problemas não relacionados?
A partir dos anos 1950, pesquisadores começaram a usar símbolos matemáticos, como de álgebra, para simular a mente humana. Durante as décadas de 1960 e 1970, essa estratégia se demonstrou um sucesso para a solução de específicas aplicações, o que aumentou a esperança de que esse caminho chegaria a uma IA geral. Nos anos 1980, essa tática demonstrou falhas para alcançar o objetivo principal, o que levou pesquisadores a resolver problemas menores e mais específicos. Na década de 90, incorporaram técnicas estatísticas. Isso ajudou a questões matemáticas e econômicas. O resultado dessa combinação de aproximações gerou o agente inteligente, que é um sistema que interage com o ambiente e toma ações calculadas para atingir seus objetivos. Oi, eu sou o Vitor Hugo e eu gostaria de fazer primeiro uma comparação de o que a gente pode saber com o poder de uma IA. Como é que eu comparo ela com a inteligência de verdade? A ideia que a gente tem de inteligência é a do próprio ser humano. Então, a gente tenta observar uma IA relacionando com a inteligência de uma pessoa. E então, vamos verificar. Em hardware, será que os computadores de hoje em dia já conseguem chegar perto de uma pessoa? Estima-se que o cérebro humano consiga fazer 36,8 petaflops. Um petaflop é 1 quatrilhão de operações por segundo. E o melhor computador existente hoje em dia é um computador japonês chamado Fugaku. Ele já conseguiu alcançar 415 petaflops. Ou seja, nós temos um computador que já tem um hardware forte o suficiente para fazer o que se estima que o cérebro humano faz. Mas isso tudo quer dizer que a gente já tem uma IA tão inteligente quanto o ser humano? Não. Por quê? Porque não basta só ter a capacidade de hardware. O software, que é a parte lógica do computador, também precisa ser bom o suficiente para a gente conseguir avaliar que uma IA é tão boa quanto o ser humano. Bom, então a gente define alguns requisitos que um software tem que ter para poder ele ter, para a gente considerar que ele é inteligente. Um deles seria o raciocínio, que seria a capacidade passo a passo de resolver um problema passo por passo, tomando decisões lógicas. O conhecimento, que seria possuir uma gama de conhecimento semelhante ao que um ser humano educado tem quando ele já é adulto. Planejamento, capacidade de definir objetivos, sabe? Planejar e alcançar esses objetivos. Aprendizagem, que seria adquirir conhecimento pela experiência e usar esse conhecimento para melhorar seus comportamentos. Linguagem, para poder ele compreender e falar com os humanos. E navegabilidade, para ter uma noção assim de espaço, sabe? Se locomover em determinado espaço, saber onde é que ele está. Manipulação, que seria a capacidade de manusear objetos, e a visão, que seria a capacidade de reconhecer os padrões do jeito que um ser humano consegue. Inteligência social, para reconhecer, interpretar, diferenciar, de certa forma, o que é o certo e o errado. Criatividade, para poder gerar assim, os resultados que seriam considerados novidades, sabe? De forma inovadora de pensar. E como é que a gente pode avaliar se uma IA passou no teste de ser tão inteligente quanto um ser humano? Alan Turing definiu um teste que, para a gente saber se uma IA está conseguindo se comportar como ser humano, é realizado o teste de Turing, que consiste em tem um juiz que não está vendo nem a máquina, nem o ser humano, e tem a máquina e o ser humano conversando. Aí o juiz avalia a resposta dos dois. Eles estão dialogando lá, ele avalia todas as respostas dos dois. Contudo, aí no final, o juiz tem que decidir quem é o ser humano e quem é a máquina. Se o juiz não conseguir diferenciar a máquina do ser humano, é porque a IA está se comportando bem como ser humano. Contudo, hoje em dia, nenhuma IA conseguiu passar nesse teste. Pronto. Agora a Zilde, retomando novamente.
E eu vou falar mais um pouquinho agora sobre os algoritmos de aprendizagem que a gente tem no nosso mundo atual. São 3 tipos ao todo. O primeiro deles é Supervised Learning, que é a aprendizagem supervisionada. Nesse exemplo aqui de algoritmo, nesse tipo de algoritmo, a gente dá para um modelo de Machine Learning um conjunto de dados, né, de exemplo, que a gente chama comumente de dataset, e eles são dotados de rótulos, né, que são as labels. O que é isso? A gente mostra, por exemplo, um conjunto de imagens aqui para ele, como maçãs e cupcakes, e a gente diz o que é cada imagem. Dessa forma, o modelo ele vai fazer a análise desses dados e ele vai tentar, de alguma forma, associar dentro dele o que é aprender o que é uma maçã, o que é um cupcake. Então, toda vez que, uma vez treinado esse modelo, né, aplicado o algoritmo em um conjunto de dados, é esperado que assim que você insira para esse algoritmo, né, fazer uma predição do que é um dado que ele não viu nesse conjunto de exemplo, é esperado que ele saiba classificar corretamente. Então, esse é o primeiro tipo de algoritmo, que é aprendizagem supervisionada. O segundo tipo é um supervised learning, que é a aprendizagem não supervisionada. Ela é um pouco parecida com a aprendizagem supervisionada, no quesito de a gente ter um dataset, né, com um conjunto de dados de exemplo, que o nosso modelo vai tentar aprender. Só que a diferença é que nesse caso aqui eles não estão rotulados, eles não têm as labels. Então, vai ser entregue para o modelo, por exemplo, um conjunto de imagens aqui de maçãs e melancias, e o trabalho desse modelo, o trabalho desse algoritmo aqui, é em separar esse conjunto de dados por semelhança. Ou seja, ele vai tentar procurar similaridades nos dados inseridos nesse modelo, e ele vai tentar separar eles em clusters, que são conjuntos reservados um do outro, onde cada cluster ele vai estar responsável por algum tipo específico de dado, algum tipo específico que ele vai classificar sozinho. Então, nesse caso aqui, nesse tipo de aprendizagem, o foco do modelo é em distinguir as diferenças e portanto, separar os conjuntos de dados. E, por fim, a gente tem o Reinforcement Learning, que essa classe de algoritmos aqui, ela foca em um agente inteligente, que ele está presente em um ambiente qualquer, e o foco desse modelo, né, desse algoritmo de learning, é em maximizar as tomadas de ações de um agente, de modo que ele consiga ter a melhor recompensa. Então, o ambiente retorna para esse agente inteligente o estado atual dele, pode ser, nesse caso aqui do ambiente do Mario, pode ser a posição do Mario, né? E ele dá uma recompensa para cada ação que o Mario toma no ambiente. Então, o foco desse algoritmo é justamente procurar as melhores ações, dado um estado que o ambiente retorna para o agente inteligente, buscando ter a maior recompensa possível. Então, esse é o algoritmo de Reinforcement Learning. E, para finalizar, o Machine Learning hoje ele incorpora 4 elementos. O primeiro é o Representation, que a máquina ela deve ser capaz de assimilar dados e transformá-los em algo que possa ser aplicado em algoritmos específicos. Para fazer o treinamento, por exemplo, de um conjunto de dados, eles precisam ser representados de alguma forma que a máquina entenda. A Generalization, né, que é a generalização, onde a máquina ela deve ser capaz de mapear dados não vistos previamente e assimilá-los com os dados aprendidos, que é justamente na parte de predição que a gente comentou. Algorithm Selection, que após a generalização, a máquina ela deve ser capaz de escolher e realizar combinações de algoritmos para poder realizar as decisões, né? Realizar as predições também, por exemplo. E o feedback, onde após a computação total, né, dessas últimas 3 etapas, a máquina ela deve ser capaz de fornecer um feedback, como uma recompensa, uma punição, né, no caso do Reinforcement Learning, de modo que ela possa melhorar a habilidade em performar esses últimos 3 passos. Então, o feedback ele serve justamente para melhorar cada vez mais a capacidade de aprendizagem da própria máquina. E é isso. Com isso, a gente termina a apresentação aqui, que a gente preparou. E obrigado pela atenção.